Olá, eu sou a Luísa Marucci e no vídeo de hoje eu quero dividir com você o que eu assisti em fevereiro. Então, roda a vinheta. Fevereiro é um mês mais curto que o normal, mas olha, eu assisti foi coisa esse mês. Daí resolvi fazer esse vídeo aqui como uma lista mesmo das séries e filmes que eu assisti pra dividir com vocês. Eu resolvi criar um esquema igual para todas as produções, porque Deus sabe que eu falo demais e que eu sou muito ruim em ser sucinta. Aí eu criei esse padrão que é falar um pouquinho do resumo da série, do filme, da minha cabeça mesmo, que eu lembro. O que eu menos gostei na produção, o que eu mais gostei na produção, com o que ela é mais ou menos parecida para ver se te interessa e se eu indico ou não a série e o filme. Então vamos pra lista porque tem coisa dessa pra falar. A primeira coisa que eu assisti esse mês foi a série Boneca Russa da Netflix. Uma série que foi anunciada como uma série de comédia. Tem 8 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um, então é bem rapidinho de assistir. E conta a história de uma mulher que morre no seu aniversário de 36 anos. Mas ela entra num looping eterno de morrer e ressuscitar no mesmo dia, no mesmo momento, vivendo aquele aniversário infinitas vezes. E aí a história se desenrola. O que eu menos gostei na série foram os 3 primeiros episódios. Eu confesso que quando eu tava assistindo no inicinho, eu pensei, cara, essa série não vai me pegar, não vai deslanchar. Eu achei ela lenta, arrastada, mesmo tendo só 30 minutos. Mas no final do terceiro episódio acontece uma coisa e aí a série deslancha de vez, fica super fácil de assistir e você maratona porque você quer muito descobrir o que tá acontecendo. E aí o que eu mais gostei na série foi justamente a evolução dos personagens e o desfecho. Eu adorei o final, inclusive não gostaria que tivesse uma segunda temporada porque eu acho que a história foi redondinha e já cumpriu o seu papel e teve um final muito satisfatório. A série, ela tem uma premissa bem parecida com aquele filme A Morte Te Dá Parabéns, sabe? Que até lançou o segundo agora, ou vai lançar por agora. Eu não assisti esse filme porque eu não curto muito filme de terror, mas eu sei que a história é justamente essa. Uma pessoa, uma mulher, que morre e acorda e tem que reviver aquele dia todo de novo. Mas me parece que A Morte Te Dá Parabéns, ela é sempre assassinada. Diferente de Boneca Russa, que ela morre sempre em algum acidente meio bizarro. Então a premissa é a mesma, mas eu acho que a moral da história é um pouco diferente, porque Boneca Russa toca em assuntos bem pertinentes e bem importantes. E Boneca Russa ganha minha estrelinha de indico sim. A segunda produção que eu vi em fevereiro foi o documentário Fyre Festival, um fiasco no Caribe, também da Netflix. Esse documentário mostra a produção de um festival de música enorme numa ilha paradisíaca no Caribe e era para ser um festival de música super exclusivo, com várias atrações musicais, uma experiência para ricos e para as pessoas que juntaram dinheiro para ir para o festival, mas como o próprio título diz, acaba sendo o maior fiasco de todos os tempos. E aí eles fizeram esse documentário para contar um pouco da pré-produção, do que aconteceu nessa pré-produção e durante o evento. O que eu menos gostei nesse documentário foi que ele acaba, eu acho, porque, sinceramente, eu amei tudo nesse documentário. Eu fiquei tão envolvida na história que eu não me lembro de nada que me vem na cabeça de que eu não tenha gostado. Então eu já vou passar direto pro que eu mais gostei na série, que foi justamente acompanhar essa história louca. Eu trabalho com produção de eventos, então pra mim foi mais interessante ainda, mas pra qualquer pessoa que curte a festa, é legal de assistir, porque você fica pensando o tempo inteiro como chegou a um fiasco tão gigantesco, como aquelas pessoas que estavam trabalhando não perceberam que aquilo dali tava esquisito, não ia dar muito certo. Então é muito bacana você assistir essa construção desse fiasco que foi o Fyre Festival. Eu não consegui pensar também em nenhum documentário que seja parecido com o Fyre Festival em si, mas eu fiquei sabendo que a Hulu, que é aquele outro serviço de streaming, também fez um documentário sobre o Fyre Festival. Eu ainda não assisti, mas com certeza eu vou procurar para ver, porque me parece que tem uma abordagem um pouco diferente da série da Netflix.
Então eu acho que eu quero assistir também pra ver esse outro lado da história do Fyre Festival. E aí não resta a menor dúvida de que eu indico muito Fyre Festival, um fiasco no Caribe. Se você não assistiu ainda, vai ver. Se você curte a festa, se você gosta de Rock in Rio, de Coachella, qualquer festival, ou se você só gosta de ver o circo pegar fogo, vai assistir o documentário porque você não vai se arrepender. A terceira produção do mês de fevereiro que eu assisti foi The Umbrella Academy, série também original da Netflix, que é baseada numa história em quadrinhos, inclusive escrita. Os quadrinhos são escritos pelo ex-vocalista da banda My Chemical Romance. Vocês sabiam disso? É uma curiosidade interessante. Na série, a gente acompanha 7 irmãos que se reúnem depois da morte do pai deles. Mas não é uma família normal, definitivamente. O pai era um bilionário excêntrico que adotou 7 crianças com poderes extraordinários e fundou uma escola de super-heróis, a The Umbrella Academy. Mas acabou que a família virou uma família super disfuncional. E quando esses irmãos se reencontram, eles descobrem que eles têm ainda uma última missão como The Umbrella Academy, talvez a mais importante da vida deles. O que eu menos gostei na série foi o fato dos episódios serem um pouco mais longos do que eu gostaria. Eles têm mais ou menos 1 hora de duração e eu acho que isso acabou deixando a história um pouco mais lenta do que ela poderia ser. Mas o que eu mais curti na série foi a construção do vilão. É incrível e chega no ápice lá nos últimos episódios de uma forma que você fica muito envolvido na história. E também a trilha sonora, que é maravilhosa, impecável. Inclusive eu já corri no Spotify pra procurar essa playlist de The Umbrella Academy porque é muito boa. The Umbrella Academy lembra um pouquinho aquele conceito de X-Men, onde tem várias pessoas com poderes, jovens e adultos, com poderes extraordinários, eles ali aprendendo a ser super-heróis. Então, se você curte X-Men, com certeza você vai gostar da pegada de The Umbrella Academy, embora os personagens sejam um pouco mais esquisitos do que os personagens de X-Men. Mas, Luísa, você indica The Umbrella Academy? Indico sim. Apesar dos episódios serem longos e no início, assim, demorar um pouquinho pra engrenar, pelo menos na minha experiência, eu adorei a série, adorei os personagens e já tô ansiosa pra segunda temporada, que com certeza vai ter. A quarta produção que eu assisti em fevereiro foi a série Barry, que é uma série original da HBO. É uma série de comédia, tem 8 episódios também de 30 minutos cada um, rapidinho de assistir. Na série a gente acompanha o Barry, que dá nome à série, né, claro, e ele é um assassino de aluguel, muito bom no que ele faz, mas ele tem um total de 0 habilidades sociais. Ele é um esquisitão que vive no mundo dele e quase não convive com ninguém. Mas aí ele é contratado para fazer um trabalho e ele conhece um grupo de pessoas que fazem aula de teatro, se encanta e começa a querer ser ator de teatro também e fazer parte daquela comunidade. E aí a gente vê um monte de situação inusitada desse assassino de aluguel convivendo com as pessoas mais normais possíveis. O que eu menos gostei em Barry é que os personagens não são lá muito carismáticos. Então você demora um pouco a estabelecer uma relação com aqueles personagens, o que pode deixar a experiência um pouco esquisita no início, mas depois eu tenho certeza que você vai começar a gostar de todos eles. Essa esquisitice que está presente lá no ponto negativo também é um dos pontos positivos da série pra mim. O que eu mais gostei foi justamente esse humor nada óbvio que a série traz, porque você ri de umas situações estranhas e, enfim, é diferente daquelas comédias óbvias que a gente costuma assistir. Enquanto eu tava assistindo Barry, eu me lembrei um pouco, assim, bem de longe, assim, do Dexter, o nosso psicopata, sociopata e favorito do mundo das séries. Então, passa ali um pouco. Se você gostou de Dexter, assiste Barry, que tem uma pegada mais de comédia, mas também tem aquela esquisitice do personagem central. E sim, eu indico muito Barry. Você consegue assistir no HBO Go online e a segunda temporada já vai estrear agora em março e já tô ansiosa pra assistir o que vai acontecer. E aí, começou a minha saga rumo aos filmes do Oscar. O Oscar rolou semana passada e aí, tipo, uns 4 dias antes me deu um clique e eu falei, cara, eu quero assistir todos os filmes do Oscar, dá tempo da cerimônia, porque eu quero dessa vez saber pra quem eu vou torcer. Eu amo o Oscar, eu sempre assisto, mas eu nunca vejo os filmes. E aí esse ano
eu corri pra ver todos, por isso que a minha lista de fevereiro ficou tão extensa. O primeiro filme do Oscar que eu assisti foi Infiltrado na Clã, que é um filme do Spike Lee, baseado numa história real muito louca, em que um policial negro se infiltra na Ku Klux Klan. Aí você me pergunta, como? Pois é, ele se infiltra através do telefone, através de cartas, e aí ele tem um parceiro, branco, obviamente, que vai aos encontros da Ku Klux Klan para dar encaminhamento ali à missão deles disfarçada dentro dessa seita. O filme se passa em 1970 e pouco, eu vou deixar escrito aqui na tela exatamente o ano em que o filme se passa. E é muito inusitado, tem um toque de humor, assim, o filme, apesar do tema ser pesado, né, já que é Ku Klux Klan que a gente tá falando, né, que é uma coisa terrível, ele tem uma leveza, então eu curti bastante. O que eu menos gostei do filme foi muito difícil de achar, então eu resolvi falar sobre uma coisa que não me marcou positivamente, sabe assim, não me chamou a atenção, que foi a trilha sonora. Eu não me recordo, na minha experiência de ver o filme, não foi uma coisa que me chamou a atenção. Talvez pudesse ter uma trilha sonora mais bacana. E o que eu mais gostei do filme foi o roteiro. Inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Ou original, agora não sei. Mas ganhou o Oscar de melhor roteiro. E a história é muito boa, cara. Sério, acontecem umas coisas super inusitadas. E pensar que aquilo ali foi baseado numa história real torna a experiência ainda mais impressionante. Assistindo Infiltrado na Clã, a produção que mais se aproxima pra mim dela é a série da Netflix Dear White People, que eu assisto e amo, e trata também justamente sobre esse tema do racismo e do posicionamento dos negros na sociedade. É uma série ótima e em vários momentos assistindo Infiltrado na Clã eu lembrei de Dear White People. É claro que eu indico Infiltrado na Clã, porque é muito bom, você consegue assistir no cinema ainda, então corre pra ver, não vai se arrepender. Daí depois de Infiltrado na Clã eu assisti Vice, que é um filme sobre o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney. Ele era o vice-presidente na época dos atentados às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. E ele foi um vice-presidente muito poderoso, talvez o mais poderoso da história da América. E aí a gente acompanha essa história de política, de poder, dos métodos que ele usou para se tornar um homem tão poderoso. E é isso, a gente tem o Christian Bale como o personagem principal. O que eu menos gostei no filme foi o ritmo, achei ele lento, e também a história. Mas isso é uma questão pessoal, porque eu não sou muito fã desse tipo de história. Eu acho que é um filme muito voltado pro povo americano, então não me pegou tanto assim. Mas a parte positiva que eu mais gostei no filme foi a linguagem. O diretor do filme conseguiu dar uma linguagem que, de uma certa forma, apesar do tema ser um pouco chato pra mim, deixou o filme interessante. Tem umas inserções de coisas pouco convencionais em filme e ficou bem legal. E a atuação do Christian Bale, que é de deixar qualquer pessoa de queixo caído, nem parece que é o Christian Bale. Pra mim, ele tinha que ter ganhado o Oscar de melhor ator, porque ele tá impressionante. O filme tem uma pegada meio House of Cards, mas tem o carisma do Frank Underwood e da Claire, sabe? Então a história fica um pouco menos interessante. Se eu indico, olha, só se você gosta muito da temática política. Se não, pode passar que não vai perder muita coisa. Depois de Vice, eu assisti Roma, o filme queridinho aí dos críticos de cinema, original da Netflix, um filme mexicano que fala da história afetiva do próprio diretor, com a sua família, com a empregada da casa. É uma história bem corriqueira, que fala sobre uma família de classe média alta, que tem uma empregada, e das relações e das interações humanas, algumas coisas que acontecem, mas uns dramas bem possíveis, assim, bem reais. É um filme bem simplório, eu diria assim, bem sobre questões corriqueiras, mas que de uma certa forma abrange emocionalmente muito mais para quem tá assistindo. O que eu menos gostei no filme foi... Eu vou ser linchada se eu disser, tipo, quase tudo. Gente, não foi um filme que eu gostei muito. Eu não vou ser hipócrita, eu achei o filme muito lento. Os personagens não são carismáticos. É um filme que você tem que estar disposto a assistir
E, assim, vai assistir com pouca expectativa, porque aí você ainda consegue superar as partes mais chatinhas, que é praticamente o filme inteiro, na minha opinião. Então, o que é mais chato pra você no filme, Luísa? O ritmo. Achei muito lento, achei parado, achei que ele podia explorar essa história de gente como a gente, de gente comum, de uma forma um pouco mais dinâmica, mas foi a minha experiência de novo. O que eu mais gostei do filme também foi justamente ser um filme sobre pessoas normais, sobre histórias reais, onde você pode viver, pode ter acontecido com uma pessoa da sua família, com você mesmo. Então é uma história que, de uma certa forma, te atinge muito e te emociona em alguns pontos da história. Roma é mais ou menos parecido com aquele filme brasileiro Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que aborda também essa relação da empregada com a família e ali uma relação dos filhos, uma afetividade entre a empregada e os filhos, essa coisa mais corriqueira, né, que acontece nas famílias aqui no Brasil e pelo jeito também lá no México. Mas Que Horas Ela Volta, pra mim, é muito melhor do que Roma. Eu amo esse filme, muito emocionante. Então, se for pra escolher entre os dois, escolhe Que Horas Ela Volta, que vai valer mais a pena. O que nos leva a... Luísa, você indica? Olha, eu não indico não. Vou ser bem honesta nesse vídeo. Eu indico... vai assistir outra coisa, porque esse filme é chato, é lento. A não ser que você goste desse tipo de filme assim, mais poético, eu diria. Depois eu assisti A Favorita, que é um filme que conta a história da Rainha Anne, é um filme de época. Conta a história de uma rainha meio louca, meio infantil, meio que o poder tá escapando das mãos dela, porque ela psicologicamente não tá muito bem. E duas mulheres que acompanham ela ali, que fazem de tudo pelo poder. É uma história de disputa, é uma história... Elas são amantes da rainha ali, as escondidas. Então, é uma história bem interessante pra quem curte essa coisa de sede de poder, de disputa e tal. O que eu menos gostei no filme foi o desfecho. Eu não esperava que fosse ser daquele jeito. Confesso que todo o clímax do filme que a gente foi construindo, ele meio que murcha, morre no final. Eu confesso que eu demorei uns 5 minutos pra entender que aquele era o fim. Tipo, eu fiquei... hã? Já acabou? É isso? Acabou assim? Não curti muito o final, mas é aquilo, né? É um final que quebra completamente as suas expectativas, o que pra alguns pode ser positivo. O que eu mais gostei no filme foi a fotografia. Como eu falei, é um filme de época que se passa lá na época dos reis e rainhas, bem antigamente mesmo, na monarquia e tal. Mas a fotografia ela era feita assim de forma bem ampla, onde você conseguia ver o castelo como um todo. E a fotografia era quase feita com aquelas câmeras fisheye, sabe? Que dava uma distorcida. Então dava um contraste muito interessante entre o que estava rolando ali em termos de figurino, maquiagem, ambientação, que era uma coisa bem antiga, né, monárquica, e a modernidade dessa câmera, né, dessa maneira de filmar. Eu curti muito a fotografia de A Favorita. E também das atuações das três protagonistas, a Emma Stone, a Rachel Weisz e a Olivia Colman, que foi quem ganhou o Oscar de melhor atriz, estão maravilhosas. É de se deliciar de ver a disputa delas ali pelo poder. Eu vou falar a verdade, eu não consegui pensar em nenhum filme que fosse parecido com esse. Em termos de história, em termos de estética. Então, assim, é um filme sobre uma rainha. Então, se você curte filmes sobre a monarquia inglesa de antigamente e filmes sobre disputa de poder, você vai curtir. E eu indico sim, apesar do final não ter sido dos melhores, eu gostei do filme. Você acha que acabou? Não. Depois ainda teve Green Book, que foi o grande ganhador do Oscar esse ano e um dos meus filmes favoritos. Eu já dei esse spoilerzão já de que eu vou indicar sim, porque eu amei. Em Green Book, a gente acompanha também uma história baseada em fatos reais de um italiano que é contratado para ser motorista de um músico negro. E aí o italiano, ele é meio racista, meio preconceituoso, mas precisa do dinheiro e aí vai trabalhar sendo motorista desse homem que é super culto,
super inteligente, um mestre mesmo, um doutor em música, em psicologia, enfim, uma pessoa incrível. E aí eles vai passando tempo nessa viagem, nessa road trip, e eles acabam criando um laço, um aprendendo muito com o outro, e aí a gente vai acompanhando essa história do nascimento dessa amizade e desses aprendizados que um vai tendo com o outro. O que eu menos gostei no filme é que ele acaba, porque eu adorei a história. E o que eu mais gostei foi justamente dessa história que a gente acompanha, da maneira que essa história é contada, e a gente vê ali as pessoas se conhecendo e melhorando enquanto seres humanos. E também na trilha sonora, eu amei, em vários momentos eu me pegava dançando assim na cadeira enquanto estava assistindo o filme. Obviamente é um filme sobre um músico, então, enfim, tinha que ser boa mesmo, mas surpreende, ela é ótima e, claro, indico muito. Green Book ainda tá no cinema, então dá pra assistir no cinema se você quiser. Aí eu continuei a minha maratona e assisti o filme Nasce uma Estrela, que é o filme da Lady Gaga e do Bradley Cooper, onde a gente acompanha uma mulher que tá correndo atrás da sua carreira artística e musical, e aí ela estoura, ela começa a fazer muito sucesso e ela se envolve com o Bradley Cooper, que é um músico já muito famoso, que enfrenta um problema de vícios. E aí a gente acompanha essa relação e de como eles se relacionam justamente nessa coisa de ela estar ascendendo ao estrelato e ele já não tá tão bem assim, porque já é músico há muito tempo e enfrenta esses problemas com o vício. O que eu menos gostei no filme é que em alguns momentos você pode achar ele um pouquinho arrastado mais lento do que você gostaria, mas em nada estragou a minha experiência em assistir. O que eu mais gostei foram muitas coisas. Eu adorei a história, eu adorei as atuações, achei que a Lady Gaga estava muito bem no filme. Adorei a trilha sonora e assim, o despertar das emoções que o filme me causou. O frio na barriga, você torcer pra uma coisa acontecer de um jeito diferente, enfim, me emocionou bastante e eu adorei. Também não consegui pensar num filme que seja parecido com o Nasce uma Estrela, mas se você tiver algum, coloca aqui nos comentários. Mas se você gosta de romance, se você gosta de histórias sobre artistas, talvez conhecer um pouquinho sobre o outro lado da moeda do que é ser artista, você vai gostar desse filme e, claro, indico muito. Eu aluguei esse filme no Google Filmes, no Google Play. É super fácil, qualquer pessoa que tem uma conta no Google consegue alugar. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, me fala que eu faço com o maior prazer. E eu vi por lá e a experiência foi incrível. Agora sim, a última produção do mês de fevereiro. Parecia que nunca ia acabar, mas acabou. Foi Bohemian Rhapsody, o filme sobre o Freddie Mercury e o Queen, que também foi muito falado. A gente acompanha mesmo a história dessa banda, que foi uma das maiores do mundo. Eu amo o Queen. E você vai acompanhando a criação das músicas, a criação dos álbuns, a interação entre a banda em si. E é basicamente isso. O que eu menos gostei no filme foi que eu achei ele um pouco superficial. Eu confesso que eu esperava mais da história. Que a história seria mais suculenta em termos da gente saber mais sobre a banda, sobre o Freddie Mercury, fosse ser um pouco mais profundo do que foi. O que eu mais curti foi, óbvio, a trilha sonora, porque você vai se deliciando com as músicas do Queen e sabendo um pouquinho mais sobre como cada uma foi criada. E também da interpretação do Rami Malek, que foi a quem acabou ganhando o melhor ator. Merecido, porque ele tá incrível como Freddie Mercury. Aí a pergunta que fica é, Luísa, você indica Bohemian Rhapsody? Eu vou ser muito sincera. Eu indico esse filme pra quem gosta do Queen, pra quem curte as músicas, pra quem viveu a época do Queen, pra quem é fã. Se você não liga ou não conhece o Queen, não é no filme que você vai conhecer, sinceramente, assim. Eu acho que se você curte a banda, vê o filme que vai ser uma experiência fantástica. Mas se você não liga muito, pode deixar passar que não vai perder muita coisa. E essa foi a longa lista de produções que eu assisti no mês de fevereiro. Eu falei bem rapidinho sobre cada uma para não ficar muito grande esse vídeo, mas se você quiser que eu fale detalhadamente sobre alguma delas, é só deixar aqui nos comentários que eu faço um vídeo especial com o maior prazer. Você assistiu alguma dessas produções esse mês? Então deixa aqui no comentário me contando o que você achou e se você indica.
E se você assistiu alguma outra coisa em fevereiro que você acha que é legal eu ver, deixa aqui nos comentários também que eu com certeza vou seguir a dica. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar com seus amigos que amam séries e filmes. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo. Um beijo!